Fala, Tags! E aí, tudo dará, tudo dará? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso. Obrigado por você estar aqui mais um dia nesse bate-local, onde no Estúdio 298. Isso. Exatamente aqui, mais um episódio, né? Aqui com a gente, firme e forte, mais um dia. Hoje tratando de um tema muito específico, né? Muito atual e muito importante, né? Verdade, muito importante, Exatamente. gente. Vamos conversar muito sobre isso, né? O nosso convidado de hoje, a gente não vai fazer delongas, né? É o Dudu Ribeiro. Exatamente. Isso. Dudu Ribeiro, a animação de Pri. Dudu Ribeiro, que é, né, cofundador da Iniciativa Negra, né, por uma nova política, né, sobre drogas, né? Também, né, é historiador, coordenador também, né, do IBCCRIM, né, especificamente sobre a política de drogas também. IBCCRIM, inclusive, que eu tenho uma relação com ela aí na época da faculdade, mas a gente vai conversar aqui, né, do departamento de drogas lá do IBCCRIM. E está aqui, né, para a gente bater um papo em específico, né, sobre essas novas discussões, né, sobre a criminalização, ou melhor, a descriminalização do porte, né, do porte e posse de drogas, específico da maconha. Da maconha, né? isso. A gente vai falar sobre outras drogas também, né, mas a gente veio tratar sobre essa recente decisão do STF, dessas implicações, dessas discussões, né, dessas diversas camadas que envolvem esse tema. E é isso, né? Vamos começar primeiro agradecendo. Isso. Muito obrigado. Muito obrigada, né, por você ter Dudu, vindo. por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu agradeço a vocês o convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema aí, que tem sido, na verdade, a minha droga nos últimos 15 anos é falar sobre política de drogas. Certo. Antes da gente começar aqui o nosso Deverzinho papo, né, de gente? casa, né, Léo? Exatamente, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, dizer o que vocês estão achando, mandar perguntas, não tem problema nenhum. Indicar convidados também. Isso. Isso é né? muito importante. Seguir a gente no Instagram, @tagcash. Seguir a gente no TikTok, @tag.cash. Eita, que hoje quase embolou. Embolou tudo. Me seguir, @danialencar.arc. @LeoSamParalelo. Também não deixar de seguir os nossos apoiadores, né, Dani? Isso. Segue- Royal Charlotte. Exatamente. Royal está sempre aqui com a gente, firme e forte. Gerson, o último EP, inclusive, foi com o Gerson Almeida. Tá em São Paulo agora. Ixi, Tá lá. tirou Tá uma foto de blogueiro, você viu? Exatamente. Vi. Tá lá, ampliando espaço lá em São Paulo agora. Também a Red Burger. Nosso convidado já falou, inclusive, que chega firme lá na Red Burger, que ele tá sempre lá, que acha excelente o melhor hambúrguer da cidade, entendeu? Red Burger Alopê, o Edinho, muito obrigado, certo? Inclusive, ele vai, né, ter o presentinho dele aqui na saída. Ele agora ficou feliz. Agora, pode então... comer aqui, pode levar para alegria casa, também. como você quiser. E também a Royal, também faz parte do nosso brinde aqui, do nosso Também convidado. vai levar. Certo? Kit maravilhoso. Exatamente. Mas depois, né, você quiser dar uma regularizada nisso aí, né, nessas calorias, você pode chamar o Will Training para te ajudar nisso, né, nesse projeto aí. Pois São João todo mundo Pois, precisa, São João, viu, gente? né, dá uma limpada, dá uma organizada aí, melhorar as taxas. O Will Training também, se precisar dar uma relaxada, estética, underline, por aí. Entendeu? Chama a Nai também, precisa fazer aquela massagem relaxante. Beijo, Nai maravilhosa. Entendeu? E os cupons de desconto, vocês já sabem, né? Fala que viu no TagCast para ganhar desconto. E também eu já falei, mas eu vou falar de novo. O estúdio. Estúdio 298. Esse estúdio aqui tá sempre com a gente. Esse áudio, essa captação, esse vídeo, luz essa iluminação, maravilhosa. tudo faz parte do Estúdio 298. Finalizamos? Finalizamos. Agora Vamos começar agora o nosso nessa. papo aqui, né? Específico. Vamos começar pela decisão, né? Que é uma decisão recente, todo mundo está comentando, todo mundo tem pitaco, todo mundo diz que sabe o que se trata, sabe se é competência, se não é competência do Supremo Tribunal Federal, né? Fala-se sobre a confusão entre Congresso ou o próprio Supremo, enfim, sobre várias camadas que existem sobre essa temática. Mas para a gente iniciar a nossa conversa, a primeira coisa que acho que tem gente que ainda não entendeu. O STF liberou todo e qualquer tipo de uso de qualquer tipo de droga em qualquer quantidade. Explica para a gente. Bom, exatamente. Eu acho que isso é um ponto de partida importante. Primeiro, a gente acompanhar a história que o Supremo Tribunal Federal demorou longos anos para tomar essa decisão, né? Desde o início do processo, quando a gente começa a debater a constitucionalidade do artigo 28. É importante que a gente diga isso, né? O primeiro debate que ele é movimentado por causa de uma ação concreta
de um rapaz que ele já tinha sido preso e ele é encontrado com drogas dentro do próprio sistema penitenciário e ele passa a ser processado de novo por causa disso. Então, a Defensoria Pública de São Paulo entra com uma ação contestando se é constitucional o Estado brasileiro decidir sobre o consumo de drogas do ponto de vista pessoal. É constitucional o Estado controlar a opção da pessoa de utilizar uma substância no seu próprio corpo? Esse era o debate inicial. Porque é um debate que, inclusive, é de competência do Supremo Tribunal, né? Essa constitucionalidade. Isso, formação de 2015, eu acho, né? Basicamente, né? O período, né, de discussão. Aqui está em casa, né, o advogado? Meu Deus do céu. Não, a gente sabe algumas coisinhas, A ação, ela começa, na verdade, a tramitar em 2012. Em 2015, a gente tem um longo recesso por causa da morte do Teori Zavascki, quando ele estava com o processo em pedido de vistas, né? Então, se discute isso, se é constitucional ou não o Estado criminalizar uma pessoa por porte e para consumo pessoal. Lembrando que na Lei de Drogas, 11343 de 2006, existia esse artigo 28 sem a pena privativa de liberdade já não existia uma pena de prisão para uma pessoa que portasse para consumo pessoal. Só que ele era regido, a atuação desse dispositivo, a partir da lógica criminal, porque esse é uma das grandes decisões do Supremo agora, nesse momento, né? Que é deixar de ser um ilícito criminal para ser um ilícito administrativo, o que quer dizer para as pessoas o quê? Não está liberado, né? As pessoas, na verdade, tanto é que o voto do Fux e o do Dias Toffoli, eles se diferenciam do restante da maioria justamente porque eles entendiam que não havia, na verdade, já no artigo 28, como ele está, há um dispositivo criminal, né? Então, se forma essa maioria de descriminalizar para o porte pessoal. Então, a gente passa a ter um momento em que as pessoas, por exemplo, dá um exemplo concreto, se você for conduzido, porque a policial continua podendo conduzir você, independente da quantidade de droga que você estiver portando. Esse é um ponto importante que eu ia trazer sobre isso, inclusive. Porque, embora tenha essa visão de que hoje não vamos dizer, a ideia social é de que é autorizado, né, estar com a limitação 40 gramas, né, para uso, né, mas que isso daria a liberdade das pessoas andarem com essa droga nas esquinas e utilizar de forma generalizada, que não é a situação, né? Até no STF eles têm isso também, de que depende do contexto, né? O delegado, a autoridade policial pode dizer, não, tem uma maquininha de cartão de crédito, a droga está bem embalada, e para poder ter essa totalidade de saber se realmente é ou se não é. Ou seja, ainda é um tráfico assim, ou não, isso, né? Mas assim, o contexto contaria, digamos assim. E mais uma vez se coloca dentro, né? Se coloca na autoridade policial esse poder, né? De decidir se aquilo é ou não, porque mais uma vez se coloca num aspecto genérico. Exatamente. A lei 11343, ela deixou de forma muito ampla, né? Porque quais eram os critérios estabelecidos na legislação para a definição se era porte para consumo ou para comércio, né? Então, era a circunstância da apreensão, era os antecedentes do agente, tinha lá qualidade e quantidade da droga, mas não tinha um parâmetro, né? Então, eu acho que talvez um dos pontos mais relevantes do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal nesses últimos anos, e eu acho que isso tem muito a ver com as organizações da sociedade civil e com a pressão de intelectuais, organizações internacionais, é que o voto dos ministros reconheceu que a aplicação da lei de drogas ela faz uma diferenciação racial. Esse é o ponto mais importante para mim dessa decisão, é que a Suprema Corte do país reconheceu que a lei de drogas, a aplicação da lei de drogas é racista. E através de dados, né? Importante dizer. Não foram, e a gente acha que... Não.
Tem dados comprovados. Exatamente. E se a gente for fazer um percurso histórico, na verdade, da proibição das drogas no mundo, né? Porque a gente tem que sair do ponto de partida que é o seguinte: as drogas, elas fazem parte da história da humanidade. Não existe um momento na história que a gente vai poder falar naquela época as pessoas não utilizavam o que hoje a gente chama de drogas, que são substâncias capazes de interagir no seu sistema nervoso central, né? Provocando sensações. Então, a gente começa a usar droga logo depois que a gente começa a comer. Então, a gente não tem um momento antes disso, porque é assim que a gente descobre as primeiras substâncias psicoativas, né? Buscando alimento. Então, plantas fermentadas, raízes, outras plantas psicoativas. E, na verdade, a grande novidade da história da humanidade é a proibição, né? A proibição, no sentido da criminalização, é ainda mais novidade ainda. No Brasil, a gente vai buscar essa primeira legislação em 1830, no século XIX, uma postura municipal do Rio de Janeiro, e que está lá escrita na letra da lei. A punição é para escravos e outras pessoas que dela fizessem uso. Estava escrito lá na letra da lei quem ela buscava perseguir, né? Essa é a primeira legislação sobre drogas no Brasil. Ela centra no caso da maconha, mas ela abre o tema no Brasil a partir de uma perspectiva de criminalização de uma determinada população que, na verdade, eu até tenho dito que era um empréstimo que essa lei dava um empréstimo de sub-humanidade para as pessoas escravizadas, porque elas não eram consideradas pessoas para estarem contidas nos outros códigos de direitos civis, econômicos, políticos, culturais, mas elas poderiam ser consideradas pessoas para serem consideradas pessoas criminosas. Eu posso contar mais um pedacinho dessa história? Claro. Sim, claro. E o que é que acontecia também naquela época nos Estados Unidos, né? Sobretudo na segunda metade do século XIX, há um investimento muito grande, e isso vai, né, acontecendo nos países, a partir também da medida que vai avançando os processos de superação das lógicas escravistas. E nos Estados Unidos se cria uma lógica na mídia e nos principais influenciadores tomadores de decisão, a relação de determinadas drogas com populações. Então, a maconha era vinculado com os mexicanos, o ópio era vinculado aos chineses, o álcool era vinculado com brancos não estadunidenses e a cocaína com os negros. E é nesse momento, inclusive, que surge uma coisa que a Angela Davis vai chamar, muitos anos depois, do mito do estuprador negro. Porque se começa a passar na mídia, e inclusive trabalhos são feitos para, em tese, comprovar essa ideia de que homens negros utilizavam cocaína para estuprar mulheres brancas. E não só isso, cria-se também um mito que homens negros estavam ficando mais resistentes a determinados calibres de bala por causa do uso de cocaína. Isso é o final do século XIX nos Estados Unidos em relação à proibição das drogas. Em relação ao álcool, também é um capítulo particular que tem muito a ver com a história da organização das mulheres, inclusive, lá nos Estados Unidos, que é as mulheres reagindo ao conjunto de violência que elas sofriam dentro de casa e que vários dos episódios tinham a ver com o consumo abusivo de álcool, num momento, inclusive, que há uma mudança no padrão do consumo de fermentados para uma presença maior do consumo de destilados, com maior quantidade de porcentagem de álcool. As mulheres reagem a essa violência e vão para as ruas e vão para os bares também. Então, existem protestos nos bares, elas se organizam em torno de campanhas que a gente chama das campanhas de temperança, campanha de sobriedade. E também os capitalistas estavam muito interessados também em proibição do uso de drogas fora e dentro da fábrica, porque dentro da fábrica é meio óbvio, por que não usar droga, mas fora da fábrica era importante você controlar os trabalhadores fora da fábrica para você não, por exemplo, voltar para o trabalho no outro dia de ressaca ou ainda sob efeito da substância, você também não deixar de ir para o trabalho porque consumiu alguma substância, e fora que, na verdade, historicamente é importante para o patrão o controle do ponto de vista cultural da existência dos trabalhadores fora do ambiente da fábrica. Esse é o século XIX que inicia esse controle de drogas no mundo. Certo. Você falou aí sobre, fez esse histórico aí e me veio borbulhou algumas coisas aqui na mente, né? A primeira coisa que me veio é sobre essa parte comercial, né? Você acredita, né? Eu vou perguntar, mas meio que já sabendo, né? Já perguntou as coisas meio...
Você acredita que existe um interesse, né, mercadológico, comercial, por trás de não se efetivamente encarar a política de drogas como realmente a seriedade que necessita? Porque, assim, na minha opinião, essa decisão do STF ela não muda tanta coisa como as pessoas imaginam que vai mudar. Que vai ser o oba-oba, que o povo vai estar fumando na esquina e que todo mundo vai estar com 40 gramas no bolso e não vai dar nada. Não vai dar nada para quem, né? A gente ainda vive dentro de uma sociedade que existe a seletividade penal racial. Então, não vai dar nada, veja bem, né? A gente sabe para quem vai dar. Mas, antes de entrar esse ponto aí, né? Mercadologicamente, né? Você acredita que existe esse interesse comercial e como você visualiza isso, né? Para as pessoas que estão ouvindo isso, né? De como a influência de não encarar essa política da forma que tem que ser, isso beneficia mercadologicamente alguns grupos. Bom, nesse próprio percurso aqui da história que eu estava falando, quando a gente chegar no comecinho do século XX, a gente já vai encarar talvez o primeiro momento em que se há de fato um debate que é muito mais comercial do que do ponto de vista da regulação em torno da saúde, né? Porque é isso que a gente sempre fala. A lei de drogas, ela não protege a saúde, apesar dela declarar, né, o objetivo declarado dela é proteger a saúde pública. Primeiro que no século XVIII a Inglaterra ela impõe à China 2 guerras conhecidas como a Guerra do Ópio, justamente porque o Império Chinês tinha proibido a produção de papoula, que é a planta que vai gerar o ópio, por causa do impacto que estava tendo na vida dos seus cidadãos. A Inglaterra era a grande beneficiária do beneficiamento da papoula, né? E no começo do século XX, a gente vai ter uma conferência internacional que vai falar sobre a proibição das drogas, e um dos grandes temas é a heroína. Os Estados Unidos entram com força pedindo a proibição da heroína. E não era por causa da saúde das pessoas. Era, sobretudo, porque ele não participava de um mercado de 10 toneladas que apenas a Alemanha e a Inglaterra participavam. Então, tinha muito mais a ver com o comércio da substância do que com a saúde das pessoas, né? Então, sempre tem a ver com isso, mas não é só pensar no interesse comercial. Há um conjunto de interesses que envolvem a política de drogas. Por isso que a gente fala sempre que não é sobre drogas, nunca é sobre substâncias. Primeiro que é uma política, então ela é feita para as pessoas. Não é uma política feita para as substâncias, não é uma política para a maconha, é uma política para as pessoas que consomem maconha. Assim como a política de álcool, a política de tabaco. Só que o grande feito do proibicionismo foi criar um fantasma na cabeça das pessoas com o tema de drogas, e a gente sempre tem que reagir a partir desse fantasma e não olhar de fato para o que importa sempre, que são as pessoas. No começo, poucos anos antes dessa conferência internacional, um médico sergipano radicado na Bahia, chamado Rodrigues Doria, ele vai para uma conferência nos Estados Unidos, um congresso científico, e ele vai dizer lá que a maconha é a vingança dos negros contra os brancos, por terem usurpado sua liberdade. E é por isso que tem que proibir maconha. Não é porque maconha faça mal, não é porque maconha destrói família, é porque senão os negros eles vão boicotar o processo civilizatório brasileiro, sendo que na cabeça de pessoas como ele, civilizatório era ser branco. Sim. Nós estamos falando do pós-abolição, início da República, então as elites brasileiras estavam pensando como tornar o país branco. Estavam fazendo conta, inclusive, que em 100 anos, por causa da miscigenação, o Brasil ia se tornar um país de branco, né? Então, eu acho que se a gente vai olhar ao longo da história, a gente vai perceber que tem vários elementos, né? Vou dar só mais um exemplo do século XX, que talvez seja o mais importante do ponto de vista de tornar a guerra às drogas algo internacional. Tem a conferência em Haia, em 1919, mas depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas, é que a gente vai ter um equipamento internacional gerindo essa lógica transnacional de controle. E temos o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos, que é talvez o primeiro que diz declaradamente, como representante de Estado, o inimigo número 1 da América são as drogas, né? E aí é interessante porque muitos anos depois, cerca de 20 anos depois, o cara que era seu braço direito, né, na campanha e na administração, chamado John Ehrlichman,
o John Ellerman vai dizer, nós tínhamos 2 grandes inimigos no governo Nixon. Os brancos que iam para as ruas protestar contra a guerra e os negros. Mas nós não podíamos criminalizar os brancos por serem pacifistas e não podíamos criminalizar os negros por serem negros, apesar de as leis de Jim Crow ter feito isso, que são as leis racistas do pós-abolição dos Estados Unidos, que a gente lembra da Rosa Parks, que resolveu não levantar do ônibus e criou todo um movimento e tal. Não podíamos criminalizar os negros por serem negros, mas nós descobrimos, nós entendemos que se a gente criminalizasse determinadas substâncias, investisse pesado, a gente podia invadir suas reuniões, prender seus líderes, desorganizar suas atividades e difamá-los todas as noites nos noticiários. Aí ele termina com uma frase importante que é: se a gente sabia que estava mentindo sobre as drogas, claro que a gente sabia. Então, é importante que a gente preencha o debate sobre drogas e o debate no STF com pessoas, né? Os dados, eles são fundamentais. Os dados demonstraram, o ISPE demonstrou que 31 mil pessoas negras foram consideradas traficantes em mesmas condições de pessoas brancas em São Paulo em uma década. Esses números são nítidos. Os números que demonstram que 30% das pessoas que estão presas, homens, são por tráfico de drogas, 80% são negros, entre mulheres, o número é quase 70% das mulheres que são presas é por tráfico de drogas. Esses números, eles são importantes porque a gente acredita que faz política de segurança pública, política pública com ciência. E a maioria dessas prisões ainda são prisões provisórias, né? Esses processos cerca de 40% são prisões provisórias. E aí você também falou uma questão importante aqui, que sobre a questão de manter a decisão na autoridade policial, que esse é um grande problema, inclusive, para fazer com que mesmo o parâmetro de 40 gramas valha, porque se a gente for pegar o histórico das condenações, a gente vai ver que boa parte delas são apoiadas exclusivamente na opinião do policial. E o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, fez uma pesquisa com as decisões de tráfico de drogas no primeiro semestre de 2019, todos os estados da federação e o Distrito Federal. Chegou a várias conclusões muito importantes, e uma delas foi que em 14% dos processos não tinha nem a informação da quantidade e da qualidade da droga. A pessoa foi condenada por algo proibido, mas você não disse o que é que ela estava vendendo e quanto ela estava vendendo. Exato. Foi porque existia uma opinião de uma autoridade que falou: essa pessoa é traficante. Mas ninguém foi lá fazer uma perícia na droga, por exemplo. Como é que a gente vai ter se a gente tem... Aqui na Bahia é um exemplo, mas em vários lugares também assim, se a gente tem um departamento de polícia técnica completamente sucateado. Nós não temos condições de fazer perícias em casos de homicídio, que deveriam ser a primeira prioridade de qualquer departamento de polícia técnica. Imagine pesar 40 gramas de maconha. Então, nós vamos ter que fazer, na verdade, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é histórica, ela é importante. Ela tira o Brasil do atraso, porque o Brasil era um dos últimos países da América do Sul que não tinha nenhuma medida descriminalizatória. É importante, mas ela abre portas. Ela não fecha o debate. Esse é o mais importante. Exatamente. A gente não chegou no fim. A gente abriu possibilidades. Porque tem várias questões. Uma das coisas que eu pensei aqui é... A gente sabe que existe abuso de poder, né, por parte, inclusive, dos policiais. Às vezes, as cenas são alteradas, são colocadas coisas que não estavam. Então, é difícil, realmente, você dizer é ou não é. Entendeu? Então, muita gente vai no bolo e de forma inocente completamente. Inclusive, você falou especificamente sobre a maconha, né? Ou sobre até outras drogas, né? O policial, ele teria, então, a fé pública de determinar se aquilo é droga ou não, para decidir se isso vai partir para uma averiguação administrativa e definir que aquilo é droga ou não. O STF definiu que seria maconha, né? Especificamente sobre a maconha. Mas existem vários... eles não quiseram várias porcentagens, né? Acho que... Eu não sei o termo técnico, né? Você pode até me ajudar. Mas no sentido do efeito que esse tipo de maconha pode ser mais incisivo, maior ou menor. Tem a flor, tem o próprio caule, tem isso interfere, né? Basicamente a flor. A gente tem que pensar, é importante, né? O conteúdo psicoativo da planta, ela está na flor.
né? Apesar da planta ela poder ser completamente utilizada, o que é, na verdade, um grande problema do ponto de vista comercial para o Brasil é não explorar. Por quê? Papel, corda, combustível. Imagine que a gente poderia substituir tudo que a gente usa de plástico por derivados da maconha. Tudo que a gente utiliza de plástico, ele poderia ser feito a partir de uma planta. A gente tem, né, a história, inclusive, da participação do cânhamo, né, que seria justamente essa planta sem a flor, né? Qual foi o termo que você usou? Do cânhamo. 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 A planta é a mesma, mas assim, o macho não tem a flor. Então, porque por isso ela fala até no STF sobre fêmea, né? Exatamente, é a fêmea que tem a flor. Então, a gente poderia utilizar, a gente tem na história, na verdade, né, aqui, no período da invasão portuguesa ao Brasil, por exemplo, cordas e velas sendo feitas com cânhamo, né? A gente tem, na verdade, dentro da primeira estrutura de iluminação pública daqui dessa cidade de Salvador, era óleo de baleia no cânhamo, na verdade, né? A tocha, né, era feita de cânhamo. Então, a gente tem, inclusive, um protótipo de carro desenvolvido pela Ford lá na década de 50, que o carro era praticamente todo feito a carcaça e os vidros feitos de cânhamo. Então, assim, a gente tem um enorme potencial que deveria ser utilizado, mas se resolveu fazer uma guerra contra uma planta, né? Exatamente. Você estava falando disso. Não, tranquilo. Você falou porque eu das fizesse outras assim. drogas, né, Léo? De outras drogas. Você sabe, eu achei estranho até o STF não quiser. Eu acho que um deles quis ampliar a discussão, né? E eles optaram por não ampliar. O voto do Gilmar Mendes é sobre todas as drogas. Ele é o relator. Isso. E é, inclusive, quando rola um debate mesmo entre eles, porque isso virou maconha por causa da pressão pública, muito, né? Tipo, não só setores da sociedade organizada, mas o próprio Congresso, e aí depois, no pós-golpe, a gente ainda tem um crescimento da extrema-direita que pressiona ainda mais a pauta para o lado conservador. Isso. E, inclusive, acontece a própria reação que está acontecendo ainda lá dentro do Congresso Nacional, que é a apresentação pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, da PEC 45. A PEC 45 ela é uma grande aberração do ponto de vista jurídico e ela é uma grande aberração do ponto de vista político, colocaria o Brasil num cenário de trevas, porque é você colocar a criminalização do uso de drogas na Constituição. Nenhum país faz isso. E não só na Constituição, mas no capítulo 5, que é da garantia dos direitos. Fundamentais. Então, exatamente. Então, a gente ia dar um passo. E aí você percebe que, na verdade, mais uma vez, o debate não é sobre drogas, né? O debate, na verdade, foi também essa pressão que existe do Congresso sobre o Supremo Tribunal Federal, mas também sobre o Executivo, né, num cenário em que há uma chantagem política mesmo do Congresso Nacional em relação a diversas pautas. A gente viu agora a grande reviravolta que teve no caso do PL, que começou sendo chamado de PL do aborto, mas virou PL do estuprador. E isso foi um recurso narrativo fundamental para constranger o Congresso Nacional a não aprovar o PL do aborto. Porque se você coloca o PL do aborto para o conjunto da sociedade brasileira, que é conservadora, ela tende a apoiar, mesmo sem saber o conteúdo, porque ela tende a ser contra o aborto. Mas quem é a favor do estuprador? Então foi fundamental o movimento feminista ter feito essa mudança narrativa, chamar o PL de PL do estuprador e ter feito o que muitos movimentos sociais não têm conseguido fazer em muitos anos, que é colocar gente na rua. A ponto do Arthur Lira, que também é um grande chantageador dentro do Congresso, ter recuado na apresentação do projeto graças à pressão do movimento social feminista. Então, no campo do PL das drogas, eu fui uma pessoa que, dentro do cenário nacional, conversando com muitas organizações, eu comecei a conversar com as pessoas sobre... A gente não pode só chamar essa PEC de PEC das drogas. PEC 45 é péssimo, porque a população em geral não sabe nem o que é não PEC, informa, né? Então, tipo assim... E para nossa galera mesmo, o número da PEC não diz nada. PEC das drogas também é muito difícil, porque... Se as pessoas forem contra as drogas, não, eu acho que é isso mesmo, tal. Então, a gente fica nessa, porque a gente não consegue chegar ainda a um número, né? Tipo assim, tem que ser algo que demonstre que tem a ver com o fortalecimento de um processo que a gente chama de genocídio,
porque isso não pode estar mais em debate no Brasil se existe genocídio ou não. É só você buscar a própria resolução da Declaração sobre Genocídio da ONU, né? E lá vai estar dizendo que é a ação do Estado para eliminar o todo ou em parte determinado tipo nacional. Então, nós temos um processo, nós matamos, o Brasil mata cerca de 50 mil pessoas por ano. Dessas, nós estamos dizendo que 40 mil são pessoas negras. Então, existe um processo de genocídio. A lei de drogas, ela reforça isso. A PEC 45 ia colocar isso no outro patamar, a PEC do sangue, PEC do... É isso que, na verdade, só o amadurecimento da sociedade civil no debate com a sociedade é que a gente consegue ter esses recursos e que a gente ainda tem muito ainda para fazer. Eu estava em São Paulo há 2 semanas atrás, na Marcha da Maconha, lá na Avenida Paulista. Então, aquilo ali foi uma demonstração muito importante do movimento antiproibicionista, né? Porque 100 mil pessoas na rua. 100 mil pessoas na rua foi antes da aprovação, levando, se a gente olhasse majoritariamente qual era a opinião das pessoas lá. As pessoas estavam falando, a lei de drogas é racista, prende preto, a gente está falando que isso aqui é sobre racismo, não é sobre drogas, é sobre pessoas. Me ocorreu aqui, você acha que maconha virou assim, não, ok, vamos falar de maconha porque ela virou uma droga mais elitizada? Não necessariamente mais elitizada, mas primeiro ela é a mais popular do mundo, do ponto de vista das drogas que são criminalizadas, ela é a mais popular do mundo. Sim. Né? E, de fato, ocorreu uma mudança importante que foi o crescimento do debate sobre o uso terapêutico. Né? Que eu não gosto de falar uso medicinal porque, na verdade, ela é mais do que medicinal. E isso foi impulsionado, de fato, a partir também das elites. É importante a gente dizer que o primeiro grande marco, assim, pelo menos do ponto de vista da disputa nos grandes meios de comunicação, né? Foi um momento que o Fantástico exibiu uma parte de uma história que depois virou um documentário chamado Ilegal. E era a história de uma menina, a Anne, que o pai dela e a mãe dela, todos brancos e com dinheiro, o pai dela ia para os Estados Unidos regularmente a trabalho e ele começa a trazer o óleo de CBD, né, derivado da maconha, para o tratamento de crises epiléticas muito graves que a Anne tinha. E é impressionante, assim, porque eles mostram também no documentário que eles marcavam a quantidade de convulsões que ela tinha por dia e marca assim o dia que ela começa a tomar CBD, né? Então ela tinha várias convulsões no mesmo dia e aí depois o CBD vai diminuindo até ela passar dias sem ter convulsão, algo que não acontecia antes do CBD. Mas aí o Fantástico demonstra isso, começa a surgir editoriais também na Folha de São Paulo e isso começa a ganhar uma visibilidade muito maior. Então começa-se, inclusive, diferenciar o nome, né? Aí começa o debate, é cannabis ou maconha? Porque aí fala assim, cannabis a gente aceita. Técnico, maconha não, mas é a mesma planta, é a mesma coisa. E, na verdade, essa ideia de não, é só o CBD que a gente quer, não é verdade. Na verdade, nós temos outros canabinoides que eles funcionam do ponto de vista terapêutico e a grande contribuição da planta para a saúde, ela, na verdade, necessita dos canabinoides combinados, né? E não é possível você também fazer uma planta, ainda que você reduza bastante a partir do processo de cruzamento de espécies, você pode destacar muito o CBD, concentrar muito o CBD, menos THC, que é o princípio psicoativo, né? O THC é um dos princípios psicoativos, mas não tem como você eliminar completamente, né? Então, na verdade, é trabalhar com as combinações para ele ser de fato terapêutico. Certo. Só voltando um pouquinho, você falou da PEC, né? Em específico, você falou as pessoas não entendem o que é a PEC, né? O que é um projeto de emenda constitucional, né? E, em específico, o que é a PEC 45. Eu acho que a gente pode, nesse momento, quem está aqui agora, né? Aproveitando essa oportunidade para conhecer mais sobre, né? A gente está tendo esse espaço aqui. Trazer um pouco, né, sobre o que é o projeto de emenda constitucional. Você falou sobre, né, justamente incluir ela no rol de direitos fundamentais, né? Ou, no caso, a contrariedade ao uso, né, de drogas. Acho que seria importante a gente trazer especificamente sobre isso aqui e aproveitar essa oportunidade para que as pessoas entendam o que é PEC. A gente, inclusive, tem esse movimento, né? Inclusive é angustiante, né? Tem a PEC das praias que a gente tratou sobre um tempo atrás aí, né? Tipo, toda hora vai coisas que a gente poderia estar discutindo para avançar.
começa a retroceder algumas coisas, né? Mas, enfim, né? Poderia ser outras questões que a gente poderia estar discutindo e a gente está falando chovendo mais do numa mesmo, olhada, como né? diz Mas, o enfim, não, nem a pauta nem é sobre isso, mas é porque eu lembrei da PEC das praias agora e aí precisa de uma oportunidade para o pessoal entender mais sobre, né, a PEC. Não, assim, a ideia da PEC, primeiro é isso, né? Eu já falei, ela surge como uma reação ao avanço do Supremo, uma proposta de emenda constitucional, que, na verdade, esse conjunto da extrema-direita tem usado bastante esse recurso, sobretudo, né, nesse processo de constrangimento do Executivo e da impossibilidade, por exemplo, do chefe do Executivo vetar a proposta sendo aprovada, né? Então, a ideia é tanto agilizar os processos, então passou por uma comissão dentro do Senado, agora já está dentro da Câmara dos Deputados. A proposta de emenda constitucional 45, ela basicamente criminaliza o porte de qualquer quantidade das substâncias que são proscritas, proibidas. Coloca no lugar dos direitos fundamentais, no lugar não, adicionado ao artigo 5º da Constituição, que é crime o porte para o consumo de qualquer quantidade, de qualquer substância que seja proibida. Lembrando que quem estabelece... Exatamente, né? Isso que eu ia dizer. É. A lei de drogas, nem a PEC 45, fala sobre quais são as drogas. Isso, eu estava com essa pergunta aqui. E quem diz o que é droga? Se eu quiser botar álcool lá como droga, vai ser. Não, exatamente. A própria 11343, que é a lei de drogas atual, ela diz que é o Executivo que vai definir a partir da Anvisa. Por que isso é importante, né? É a Anvisa que tem que fazer essa decisão. Porque, na verdade, os estudos sobre drogas eles continuam ao redor do mundo e vários países têm mudado suas posições. Sim. Então, é importante que isso não estivesse dentro da lei, o conjunto das substâncias, porque a cada mudança de condição de uma substância, você vai precisar de uma nova lei. Entendi. E você pode também, a Anvisa, ela publica, na verdade, uma série de níveis onde essas substâncias estão. Então, você pode passar de um nível para o outro, por exemplo, de uma substância que é proscrita, uma substância que é restrita, proibida, para uma substância que é controlada, por exemplo. Isso não é só em respeito às drogas psicoativas, não. Então, isso também está na regulação dos fármacos, né, dos remédios. Então, por isso que não é a legislação que diz quais são as drogas, né? É o Executivo, a partir da Anvisa, e também, né, justamente já a Anvisa, que é o local privilegiado e que deve ser, na verdade, tratado a partir do ponto de vista científico, que é uma grande questão também, né? Porque a gente viu lá no voto do André Mendonça, né, talvez aquele tenha sido um dos piores votos que eu vi, assim, do ponto de vista dele iniciar fingindo que ia apresentar uns argumentos científicos, né? Porque ele começa assim, não, esses dados que eu vou trazer são de 3 professores da USP, e depois ele sai soltando várias pesquisas da cabeça dele sem, na verdade, ter nenhuma relação com esses pesquisadores que ele cita no começo. Só que ele é muito inteligente nesse sentido em relação a pegar esse lugar do conservador na sociedade brasileira, que é soltar palavras-chave e dramática na cabeça das pessoas, do tipo relacionar maconha com suicídio, relacionar maconha com gravidez na adolescência. Então ele finge que isso são pesquisas científicas e apresenta, na verdade, um conteúdo político para a população, né? Eu queria aproveitar só para dar um exemplo de como a ciência é utilizada nesse campo das drogas de forma a deturpar condições importantes, né? Existe uma ideia muito consolidada na cabeça de muita gente que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas. Sim. Todo mundo já ouviu isso, né? Existiram pesquisas, de fato, que buscaram comprovar isso. Obviamente nunca foi comprovado, mas existiram pesquisas que foram publicadas e disseram que comprovaram isso. A questão é o que a gente chama de torturar os dados. Você torturar os dados para ele dizer o que você quer. Como é feita essa pesquisa? Eles pegavam as pessoas que utilizavam as drogas consideradas mais fortes, como heroína, por exemplo, e aí perguntava para essas pessoas qual foi a sua primeira droga ilícita a ser utilizada. E como a maconha é a substância proibida mais consumida do mundo, o número dava que a maconha
tinha muito mais participação na vida de usuários de heroína. Mas só que, se você mudar a metodologia e você for olhar os usuários de maconha e investigar se eles chegaram a usar heroína, você ia ver que era menos de 1% de pessoas que usaram maconha pararam na heroína. Sim. Mas quando você investia os dados por onde você começava, você, em tese, comprovaria. Podiam fazer o seguinte, né? Essas pessoas... Vem cá, vocês já fumaram cigarro? Com certeza começaram pelo cigarro, possivelmente. Não, e cigarro, na verdade, tem uma capacidade... na verdade, se você me perguntar qual foi a minha porta de entrada no mundo das drogas, eu vou dizer que foi o açúcar. Boa. Que aí é isso, é um incentivo ao consumo de açúcar, né? E você passa para drogas mais pesadas, tipo um chocolate, né? Um Nescau, um todinho. Aí come leite de moça na boca. Exatamente. É isso aí. É porque é muito difícil. Eu estava aqui na estante falando, né, no off com o pessoal aqui, tipo, álcool, por exemplo. Quantas pessoas morrem direta e indiretamente ligadas ao álcool, né? Então, 35 mil. Entende? Então, assim, a pessoa bebe, mata uma pessoa na rua, ou seja, uma questão de segurança pública, a pessoa vai e crimes de violência doméstica, de agressão, morre de alcoolismo mesmo, de cirrose, de hepática e outras coisas. E aí, já se colocou na balança isso? Você tem essa informação, porque eu realmente não tenho. Se existe essa comparação, se fala, vem cá, a álcool não é criminalizado, mas gera isso. E a maconha que é criminalizada gera isso. Já foi colocado numa bandeja de dizer esse é pior, esse é melhor? Não, então, eu acho que o álcool ele é um bom ponto de partida assim, para a gente pensar política de regulação também, né? Porque, primeiro, até muito pouco tempo atrás, né, a população de Salvador convivia em passar ali pelo Dique do Tororó por um estádio de futebol com o nome de uma cervejaria. E ninguém achava isso um problema. E aquilo ali é uma droga. E aquilo ali é uma droga que causa muito mais impacto no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Se a gente perguntar para qualquer gestor do Sistema Único de Saúde quais são as drogas que mais impactam o SUS, vai ser álcool e tabaco. As duas que são reguladas. Sim. Só que, por exemplo, nós temos no Brasil uma regulação ruim de álcool, melhor de tabaco. E por isso, inclusive, o tabaco seja um dos bons exemplos das últimas décadas no Brasil de uma política acertada. Verdade. Uma política que precisou proibir o cigarro e colocar armas, colocar facção de cigarro, não precisou. É óbvio que existe também um mercado que é residual, que é o mercado ilícito de tabaco, produções de marcas ilegais. Essa é uma coisa. Mas o tabaco é uma substância legalizada e ele é talvez a droga que representa uma queda maior, mais vertiginosa nos últimos 20 anos, né? Então, precisou proibir? Não. A gente eliminou propaganda de televisão, aumentou a quantidade de informações para as pessoas, colocou informações nas carteiras de cigarro e também houve política bem massiva nas carteiras. Sim. Assim, né? E houve também uma mudança significativa até do comportamento da mídia, das novelas televisivas. Sim. Né? Porque isso, até antes da década de 90, era muito comum todos os personagens fumarem. Depois eles mudam um pouco para uma ideia de que é o bandido que fuma. Né? Parece isso. Hoje volta um pouco mais as pessoas comuns fumando cigarro, até porque criminalizar o consumo de tabaco também não era a ideia. Enfim, agora álcool a gente tem, né, um consumo maciço de álcool na população, na verdade um incentivo cultural para o consumo de álcool, né, rituais de passagem, né, entrada na faculdade, né, formatura, isso regado a álcool. Nós temos uma péssima regulação da divulgação dessas substâncias, né? Porque basicamente assim, primeiro que as propagandas, né? Tipo assim, normalmente elas são identificadas com esportistas, artistas, né? Cool. Praia, verão, bonitos, pessoas bonitas. Fora a hipersexualização das mulheres até e tal. Até deu uma diminuída, né? Recentemente, nos anos 90 era bem pesada. Muito. E aí depois termina com beba com moderação. Super rápido, você nem ouve. Se beber, não dirige. Pronto. Isso não informa para a população que aquilo é droga, que aquilo causa problemas de saúde. Não informa, inclusive,
que nós estamos falando de uma substância que não tem a ver apenas com a capacidade de incidir na sua saúde individual, mas ela está diretamente relacionada com crimes de trânsito, com violência doméstica e com outras violências. Então, quando a gente fala, eu acho que um tema sempre importante, eu esperava essa pergunta, talvez vocês estivessem aguardando ela, mas acho que é sempre bom falar com as pessoas o que é legalização, diferente da descriminalização. Sim. Né? Porque legalização não tem nada a ver com liberação. Eu costumo, inclusive, dizer que hoje está mais liberado do que a gente gostaria no campo antivibracionista, porque legalização quer dizer controle. Quando a gente fala regulação, regulamentação, nós estamos colocando na lei como é que isso vai ser regulado e disponibilizado para a sociedade. E quando a gente não faz isso, alguém vai fazer. Hoje nós temos um mercado que ele é regulado pela violência, ele é conduzido pelas organizações ligadas ao tráfico de drogas e armas. Nós precisamos encarar que foi o Estado que criou o tráfico. Não é o usuário que criou o tráfico. Foi o Estado quando resolveu proibir. E é o Estado, inclusive, que fortalece o tráfico, porque nessa mesma pesquisa que eu citei do IPEA, eles demonstram que existe uma mediana no Brasil. Eles olharam todas as pessoas que foram condenadas por tráfico nos primeiros semestres de 2019. Eles viram uma mediana de que 12% das pessoas elas estavam faccionadas, ou seja, elas participavam de alguma facção quando foram condenadas. E olha que eles fizeram uma metodologia muito ampla para identificar se a pessoa participava ou não, que foi se surgisse no processo de alguma forma, se o defensor, o promotor, ou o réu ou o juiz falasse, eles consideravam, né? Só para ter um parâmetro. Então quer dizer que quem está faccionando as pessoas é o Estado, porque o Estado prende as pessoas que não estão envolvidas com facção, só que a pessoa chega dentro do sistema prisional, ela não tem escolha, né? Então, é importante a gente pensar que a gente, quando fala o processo de legalização, a gente não quer liberação, até porque a gente estuda, compreende, convive e faz trabalho no campo da redução de danos para pessoas que fazem uso de drogas. Então, de fato, é necessário, sim, um controle. Como é necessário fazer um controle de álcool, de tabaco, é necessário fazer um controle das outras substâncias. Uhum. Ah, não, mas cocaína, maconha, crack, heroína, tudo na mesma coisa. Não, gente. A regulação de álcool e tabaco, elas são diferentes, não é a mesma regulação. Para cada substância, a gente vai discutir, a partir do seu potencial, qual é o papel do Estado e a possibilidade de restrição. A maconha, nós já temos pesquisas importantes que é necessário que você evite o consumo de maconha na sua infância e adolescência. Então é isso. Mas na boca não tem isso. Se você coloca a partir de um comércio regulado, aí a gente vai ter condições melhor de atuar para proteger adolescentes e crianças do consumo indevido de substâncias. E nós vamos ter condição também de controlar a qualidade dessas substâncias, porque as misturas também impactam sensivelmente na saúde das pessoas. Sim. E no mundo ilegal ninguém vai controlar a qualidade. É uma coisa assim que eu queria saber, assim, aqui na América Latina, que eu lembre, eu acho que o Uruguai é liberado maconha, mas assim, você tem alguma assim, parâmetro de esse país é assim e acho que seria um bom caminho para seguir? Referência de modelos, né? Um modelo, de ou você tem uma referência, assim, uma ideia na sua cabeça que você acha que seria interessante ser aplicado? Não, acho importante que o Brasil ele construa o seu próprio modelo, mas a gente tem alguns parâmetros para observar. Se o Uruguai foi o primeiro país da América do Sul a legalizar a maconha, não foi no melhor cenário, na verdade, né? Uma que, junto com essa legislação, foi aprovado outras legislações de restrição da circulação de pessoas em situação de rua, por exemplo. Então, tipo assim, um dos impactos significativos da criminalização das drogas se dá justamente sobre essa população. Só que aí você conseguiu legalizar, mas não conseguiu reduzir a pressão no sistema prisional, porque continua prendendo pessoas com legislações mais restritivas, né? Mas, tipo, como assim? Desculpe, no mesmo não pode andar as pessoas?
Não, no mesmo rol de aprovações de leis. Não é a mesma legislação, não. Mas a proibição era qual? A proibição... Não é a proibição. É porque existe uma legislação de controle... de controle do uso do solo e da vida das pessoas e da ocupação do terreno. E a lei de lá, ela, na verdade, ela fez com que a polícia atuasse mais contra as pessoas que estão em situação de rua, né? Nós temos um exemplo na Colômbia que, na verdade, a descriminalização do porte para consumo já é desde 94, tanto de maconha quanto de cocaína, né? Nós temos na Jamaica também. A Argentina já é descriminalizada há muitos anos, né? O Brasil, se não me engano, só o Brasil e a Venezuela não tinham nenhum mecanismo de descriminalização até agora, né? Agora o Brasil já teve a sua decisão, apesar de... O que eu acredito que vai acontecer com a PEC 45 é que ela tem uma grande chance de ser aprovada, né? Mas só que ela vai ser contestada constitucionalmente, então a gente vai voltar para o Supremo Tribunal Federal... Que vai decidir. Esse debate. Né? Agora sim, Portugal, por exemplo, foi um país que descriminalizou o porte de todas as drogas em 2001, né? E... qual é o resultado assim de Portugal nesses anos? É óbvio que a legislação ela vai precisando de ajustes, mas, por exemplo, Portugal conseguiu, de fato, atuar na redução de doenças transmissíveis por drogas injetáveis, que não é uma realidade muito presente no Brasil, mas é muito grande na Europa, mas também aqui no nosso vizinho Colômbia, a presença de drogas injetáveis, né? Na verdade, o número de adolescentes que consomem maconha reduziu só em Portugal e nos outros países da Europa vinha aumentando, né? Começa a se criar também essa lógica de que não deve ser a porta de entrada das pessoas que consomem substâncias tornadas ilícitas a justiça, e sim a comissão que eles fazem lá, que a gente chama de comissão de toxicodependência e dissuasão. Então, é uma ideia que você trabalha com psicólogos, com assistentes sociais, né? Então, o Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem modelos, obviamente, cada estado tem o seu próprio modelo, mas a gente tem modelos problemáticos, né? A gente tem boas ideias sendo conduzidas lá, né? A própria legislação de Nova York, ela foi impactada pelo caso de George Floyd e, por isso, entra na legislação a ideia de um fundo com os impostos para a reparação das comunidades afetadas, que é um tema que a gente tem colocado aqui, nós da Iniciativa Negra, né? No ano passado, nós fizemos uma conferência internacional aqui em Salvador, a Iniciativa Negra para uma nova política sobre drogas, na Biblioteca Pública dos Barris, e a gente lançou a nossa pesquisa mais recente, né, que chama Iniciativa Negra por Direitos, Reparação e Justiça, que a gente foi para 5 cidades do Brasil, né? Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, e para o Distrito Federal, e nós escutamos 75 pessoas que foram atingidas pela guerra às drogas, ou familiares, ou organizações da sociedade civil envolvidas nesse tema. Antes disso, a gente já tinha feito também um levantamento bibliográfico e um levantamento de legislações no Brasil e no exterior sobre o tema da reparação, no tema da política de drogas, onde já se falou sobre isso, né? Tem um exemplo de Evanston, em Illinois, nos Estados Unidos, que também criou um fundo de reparação que vai para uma política habitacional voltado para pessoas que foram afetadas pela guerra às drogas, porque também tem o contrário, tem legislação lá que impede você, que já foi criminalizado pela lei de drogas, agora que é legal, você não pode entrar no mercado. Você foi preso antes, cumpriu sua pena, e agora que o mercado está regulado, você não pode participar porque você foi condenado anteriormente, né? E a gente lançou essa pesquisa apresentando parâmetros do que a gente defende para essa legalização no Brasil, essa regulação, né? Em primeiro lugar, seria o que a gente chama da constituição de uma ideia de memória, verdade e justiça, como a gente tem nas transições de governos autoritários, ditaduras militares para processos democráticos, a ideia de constituição da Comissão da Justiça, Verdade e Reparação para a guerra às drogas. Pensando que a gente atravessou décadas de guerra às drogas, é importante criar memória sobre isso, é importante identificar quais foram os agentes que causaram isso, é importante identificar as vítimas, e é importante também apresentar políticas de não repetição, que é um dos grandes marcos importantes dessas comissões, como a Comissão da Verdade e Justiça da África do Sul, como a Comissão da Verdade no caso da ditadura militar. Então é importante a gente construir memória, para a gente construir reparação,
Então, reparação tanto do ponto de vista individual, de pessoas que foram diretamente afetadas, mas também coletivas. Porque as comunidades são afetadas coletivamente por causa da lógica da guerra às drogas, né? Nossas comunidades, elas são desfinanciadas por causa da guerra às drogas. Não é só a presença armada da polícia que causa problemas nas nossas comunidades. Nós fizemos, só um parênteses, nós fizemos outra pesquisa que foi em Salvador, que chama Mesmo que me negue, sou parte de você. E a gente olhou para 10 bairros em Salvador que tinha mais notícias sobre violência. E que a gente sempre faz questão de demarcar que a gente não pode chamar esses bairros de violentos. Os nossos bairros, eles são violentados, né? Então a gente olhou para esses 10 bairros e a gente identificou que só um bairro desse, notícias de violência vinculadas à segurança pública. O único bairro não negro que entrou nessa pesquisa foi o bairro da Pituba. E o bairro da Pituba entrou por causa da alta apreensão de drogas. Só que não teve registro de homicídios no ano que a gente pesquisou. Em compensação, nos bairros ao lado, bairros populares, não teve tanta apreensão de droga do que contra a Pituba, mas teve um número de dezenas de homicídios, né? Então, essas comunidades, elas precisam ser reparadas. E quando a gente regular alguma substância, digamos que seja a maconha, que é a que está mais próxima de avançar nesse debate, a gente também não pode partir desse ponto de o Estado não pense que precisa ter também políticas afirmativas para que pessoas que foram atingidas pela guerra às drogas também possam participar do acesso regulado. Porque senão a gente vai fazer com que a maconha seja mais uma commodity para pessoas brancas ampliarem a disparidade socio-racial, né? Então as pessoas negras sofreram absurdamente com a lei de drogas. Você não pode vender, não pode vender, não pode vender, vai preso, preso, preso. Aí agora pode vender, então você sai uma da big parada, empresa. porque agora quem vai vender é só os brancos, né? Então a questão da regulação também ela precisa ser pensada a partir da reparação. Você na discussão aí também, toda hora eu fico indo e voltando. Eu estava dizendo isso aqui, eu não tenho uma opinião. Toda vez que eu ouço uma coisa, eu vou, tá. Faz total sentido. Faz sentido, aí eu volto. Mas tem isso. Tá. E uma das coisas que eu fico indo e voltando é pensando, porque parece que quem está lá, né? Parece não, é realmente assim, que está tentando regulamentar ou criminalizar, não estão ali de perto acompanhando o que acontece. E pelo que você disse aí, você tem um contato muito próximo com pessoas que vivem isso e famílias. Então, eu queria saber, assim, na visão dessas pessoas, das famílias principalmente, né? Porque a gente tem uma pessoa viciada que está no mundo das drogas e que já está naquela situação lastimável que a gente conhece. O que é que elas pensam sobre a legalização, né? Esse ponto de vista. Porque teve um vídeo, né? A gente até trouxe aqui depois, quando eles Pri e Luizinho quiserem pautar aqui, de um vídeo que viralizou e que teve muito no Instagram, WhatsApp, as pessoas compartilhando bastante. As pessoas dizendo isso, porque as famílias, porque isso. Mas elas não sabem, de fato, porque não estão lá. Né? Não foram conversar com essas pessoas. E, pelo que eu vejo, você tem esse contato. Então, qual é a sua opinião da visão delas sobre essa legalização? Até ele botou o vídeo aí. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, né? A gente não está ouvindo. Consegue, não, né? Foi esse vídeo que viralizou, na verdade, desse deputado falando algumas coisas, né? Alguns pontos de Quando o vista, Ministério da Saúde vai entrevistar as pessoas que deixaram de fumar, a grande maioria deixou de fumar porque houve proibição do fumo no Brasil. Era o cara que dirigia ônibus, Sargento Farrou, saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro, 7 horas de viagem, e que nesse trecho ele fumava 10, 15 cigarros. E que agora ele não pode mais fumar, para não perder emprego, ele deixou de fumar. É o cidadão que trabalhava no 35º andar do prédio, tinha que descer 10, 15 vezes por dia no horário de expediente para fumar e o patrão não permite mais. A grande maioria, cerca de 80%, deixou porque houve regras proibindo o cigarro em ambientes fechados. Na prefeitura, na Câmara, contraponto, claro, ônibus, que no é metrô, o no ponto trem, de vista no avião. do Partido Conservador. Então, essa né? proibição foi que fez com que, na grande maioria das vezes, a pessoa deixasse de fumar. Aí vem um órgão da ONU chamado United Nations Office on Drugs and Crime, que é o órgão da ONU que trabalha com drogas e crime, e fez uma publicação em Viena, em 27 de junho de 2022, dizendo que onde houve legalização, onde houve descriminalização, há aumento do número de consumidores de drogas, especialmente maconha. E aí vem a Universidade de Nova York, publica no JAMA, que
quando você legaliza, quando você descriminaliza, você aumenta 24%. Deu para ouvir um pouquinho e entender o ponto de vista dele. Consumidores de maconha entre... Mas aí, assim, claramente ele não é uma pessoa que vai lá, que convive, que está próximo. Então, não nem considero muito a opinião, porque realmente ele não foi lá. Então, você que está lá, né, qual é a sua visão sobre as famílias, principalmente? Não, é questão, na verdade, sensível e que a gente, na Iniciativa Negra, a gente sempre buscou trabalhar, é que é o seguinte, uma coisa é você falar sobre a legalização das drogas, e sobretudo, e especificamente da maconha, mas também de drogas em geral, para a classe média brasileira, né? Os traumas, elas são diferentes, né? E os traumas vividos pelas pessoas negras em suas comunidades, elas são muito grandes, né? Então é muito mais tranquilo. Por isso que as marchas da maconha, elas começam muito protagonizadas por estudantes universitários brancos jovens de classe média, porque existia um outro contexto para se discutir o consumo de drogas, né? Dentro das comunidades pobres periféricas do país, existe uma afetação muito grande por causa da lógica da guerra. E, obviamente, existem pessoas que fazem uso abusivo ou problemático de substâncias. O que é sempre importante a gente pensar é o seguinte: o uso abusivo das substâncias, de qualquer substância, da maconha, do tabaco, do álcool, do crack, da heroína, as pesquisas demonstram que o uso abusivo vai ser sempre menor do que o uso adulto recreativo. A maioria das pessoas que utilizarem as substâncias não vão ter problemas significativos do ponto de vista do que a gente chama de adicção ou de vício. A gente tem também demonstrado que, né, o cigarro causa muito mais adicção do que a maconha, por exemplo, né? Mas então, a primeira abordagem que a gente foi buscar fazer com as pessoas, né, não era a partir da legalização das drogas, mas era a gente primeiro virar a chave de que não é sobre drogas, é sobre o seu filho, é sobre o seu marido, é sobre a pessoa da sua família. Nós estamos querendo, na verdade, conversar que é necessário desmontar a guerra, e isso precisa acontecer agora. Não dá para a gente achar que, tipo assim, a gente chegar nas favelas brasileiras e achar que as pessoas, elas são progressistas, estão defendendo a legalização das drogas, muito pelo contrário. Mas elas têm uma visão diferente do ponto de vista de como as drogas impactam nas suas vidas. Nós temos hoje um modelo que tem, por exemplo, capturado grande quantidade de pessoas negras e pobres, e não é o sistema prisional, mas é o modelo de comunidades terapêuticas. O modelo de comunidades terapêuticas, eles se chamam de centro de recuperação, a partir de uma metodologia que nitidamente não tem eficácia, porque as pessoas recaem, porque essa é a lógica deles, das pessoas voltarem a consumir, porque parte da ideia de retirar a pessoa do lugar, do contexto que ela vive, colocar ela enclausurada, né, muitas vezes com algo muito problemático que a gente chama de laboterapia, né, que é a ideia de terapia pelo trabalho, e que na verdade é uma escravização contemporânea, né, as pessoas trabalharem lá dentro das comunidades, aí diz que não, esse aí é o trabalho para ela poder se recuperar. E depois a pessoa, de alguns meses, a pessoa sai e volta para o mesmo convívio, o mesmo território, as mesmas pessoas que elas viviam antes. Quando a gente tem no Sistema Único de Saúde a rede de atenção psicossocial e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que é baseado na lógica da redução de danos para o uso de drogas e no cuidado em liberdade, porque é isso, a gente acredita na ideia do cuidado em liberdade, mas as pessoas, elas não sabem que esse modelo existe, né? A gente ainda está fazendo o nosso trabalho de convencer as pessoas de que o mais importante para nós é desmontar a lógica da guerra às drogas. Isso consome o orçamento público, isso faz com que as pessoas estejam em constante linha de tiro e violência. Se a gente pensar que aqui em Salvador e na região metropolitana 30%, 35% dos tiroteios são causados em operações policiais, né? Nós temos esse dado graças à nossa parceria com o Instituto Fogo Cruzado, né? Então nós precisamos, na verdade, tem uma parte que é oferecer cuidado para quem vier a fazer uso abusivo. Isso é importante, necessário. E isso não precisa ser enclausurando, isso não tem como ser criminalizando, porque a pessoa não vai procurar cuidado se ela achar que pode ser presa.
Isso é muito importante. Por isso a descriminalização também é importante. Porque se a gente oferecer cuidado para as pessoas, elas precisam ir para um ambiente seguro. Um ambiente que ela tem um problema de uso abusivo, ela saiba que se ela chegar lá no equipamento, as pessoas não vão chamar a polícia. Né? E nós já temos a tecnologia para cuidar das pessoas que fazem uso abusivo de drogas sem enclausurá-las, que é essa tecnologia chamada de redução de danos, que é uma prática que ela inicia na década de 80, a partir de uma lógica de conter a transmissão do HIV e atuar nas cenas de uso de substâncias de seringas, né? Então, tipo assim, para evitar o compartilhamento de seringas, né? Então, começa aqui em Salvador mesmo na década de 80, houve o surgimento da redução de danos a partir dessa lógica de troca de seringas no centro histórico de Salvador. A redução de danos começa em Salvador e em Santos, no Brasil. E a redução de danos, na verdade, ela parte da ideia de que é necessário que o sujeito, a pessoa, esteja envolvida no cuidado. Não adianta você impor para a pessoa o cuidado. Não adianta você dizer que a abstinência é a única solução. Ela pode ser. A pessoa pode optar por não usar mais porque ela teve problema. Mas você não pode dizer para ela que é só assim que você vai cuidar dela. Porque as pessoas que não querem, que não conseguem, que não podem, vão ficar fora do seu processo de cuidado. E o cuidado tem que partir da autonomia. A redução de danos, ela pensa na autonomia das pessoas e no autocuidado. Porque você não vai estar lá, você profissional, orientando a pessoa cada vez que ela fizer uso. Então a pessoa precisa pensar sobre o seu cuidado no uso de substâncias. Só que dentro da guerra não dá para fazer isso, porque a guerra ela vai criminalizar o sujeito. Exatamente. Dudu, é engraçado chamar ele de Dudu, sabe? Dudu parece um amigo, né? Dudu, apelido. Me veio um outro ponto, né? Quem discorda, né, da legalização, fala-se muito sobre, usa-se também argumentos científicos em outra banda, que é no sentido de a própria droga gerar deteriorização neurológico, de realmente a própria droga viciar e a pessoa perder o controle justamente porque ela está sob o efeito da própria droga. Com relação a esse aspecto científico, né? O que você pode contribuir, o que seria, né? Ainda assim seria favorável no sentido de liberar a utilização dessa droga, dar esse livre-arbítrio, né, de o Estado não interferir, né, nessa liberdade do cidadão, né, querer ou não usar algum tipo de droga, nesse viés científico, né? Você consegue contribuir também, né, em argumentos nesse sentido? Não, na verdade, assim, a questão não é que o Estado não deva interferir ou incidir. Na verdade, o papel do Estado é regular o acesso, né, à produção, à pesquisa. Né? O povo se diz liberal até certo ponto. Liberar não é razoável liberar. Na verdade, é necessário controlar. Regular. Né? É necessário regular e controlar. A questão também central é que, assim, existem estudos sendo desenvolvidos sobre os efeitos das substâncias, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que maconha ela não provoca psicose, ela não provoca doenças, mas elas podem sim interagir a partir de pessoas que tenham uma condição pré-existente de saúde mental. E ela pode despertar isso, dependendo, obviamente, da quantidade, do contexto, do círculo de uso das pessoas, né? Mas o que a gente precisa considerar é que a pior forma, se a gente acha que a substância vai causar problema para as pessoas, que elas têm esse potencial, a pior forma de oferecer cuidado para essas pessoas é tratando ela como criminosa. O ponto de partida precisa ser: olha, eu quero cuidar de você, ainda que você esteja utilizando uma substância dessa forma. É assim que a gente tem que pensar o cuidado, é assim que a redução de danos pensa o cuidado, né? A gente, na verdade, inclusive, tem que conviver com o fato de que a proibição, ela mesma impulsiona o surgimento de drogas mais potentes e com menos preocupação com a saúde das pessoas. Se a gente for pegar o boom do crack,
na década de 80, ela não tinha a ver apenas com a vontade das pessoas utilizarem crack. Ela tinha a ver, por exemplo, o boom tinha a ver, por exemplo, com uma política internacional de controle das substâncias que são utilizadas para o beneficiamento da pasta base para a transformação em crack, né? No caso, o ETA e acetona. Então, vamos controlar essa substância aqui para a gente impedir que seja produzido cocaína, né? Então, começa a utilizar um solvente mais barato para produzir uma outra substância, e a substância fica mais barata, e a substância pode ser difundida de forma ainda mais ampla, né? Então, a própria incidência do Estado provocou uma reação no mercado e fez com que as pessoas tivessem acesso a substâncias de menor qualidade e com maior potencial lesivo à sua própria saúde, né? Então, na verdade, é como a gente precisa atuar na regulação no sentido de proteção das pessoas, que é o que a gente sempre tem que pensar no campo da política sobre drogas. Eu não acho que a gente tem que pensar numa política de liberação. Nós somos o que mais defendemos, que necessitamos de uma política de controle. Nós precisamos de um controle regulado pelo Estado, porque Sim. o controle que nós temos hoje é regulado pelas organizações criminosas. Isso. E elas não estão preocupadas nem se é adolescente que está comprando, não estão preocupados com a qualidade do que se está colocando dentro do corpo das pessoas. E a gente pode também chegar a um limite de olhar, olha, essa substância vai ser muito difícil a gente regular a produção dela, porque ela é uma substância muito pesada. Então, o que é que a gente vai fazer? Tudo bem, o Estado não vai regular a produção dela, mas só que o Estado não vai criminalizar as pessoas e vai oferecer pesquisa, estudos, equipamentos para cuidar dessas pessoas, ainda que a gente não regule a produção, porque a maconha ela vem caminhando no sentido da regulação de toda a sua cadeia produtiva, né? Então isso é benéfico para a sociedade brasileira, mas a gente precisa observar qual vai ser o nosso limite de olhar, mas assim, sempre que o Estado se abstém de participar da regulação, coloca tudo na criminalidade, ele não está fazendo com que as pessoas deixem de utilizar. Esse é o problema. As pessoas vão continuar utilizando, você, Estado, resolveu que não vai se meter, que não vai regular essa minha relação aqui, nesse sentido, né? Porque vai atuar no sentido da repressão, e isso pode causar mais danos, na verdade isso vai causar mais danos, tem causado mais danos, né, do que a própria substância. Mais danos no sentido de a política contra as drogas tem, ou seja, policiais e guerra de tráfico e tal, tem causado mais mortes do que efetivamente mortes direcionadas diretamente pela droga. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Então, isso alguém trouxe nessa discussão no DPEC, pelo amor de Deus? Que eu acabei de ser convencida 100%, viu? Eu estava assim, agora eu já estou convencida. Dani já vai fazer... Porque sempre teve esse lado de eu pensar, meu Deus, mas se eu tivesse alguém na minha família nessa situação, como eu pensaria, né? Se tivesse alguém realmente próximo ali, porque é realmente uma situação complicada de você. Às vezes a pessoa não quer ir se tratar e você tem que lidar com tudo aquilo, é um sofrimento para ambos. Mas você trazendo dessa forma, assim, acho que ficou muito claro, assim, pelo menos acho que deve ter ficado para todo mundo, que não adianta você estar lutando contra uma coisa trazendo mais malefícios do que benefícios. Então está claramente errado. Né? Não, e fora que a gente está falando de uma guerra. Isso. E a guerra, ela não é só o slogan de combate às drogas. A guerra, primeiro, ela precisa de orçamento. Então nós temos o orçamento comprometido para a lógica da guerra. Teve um estudo publicado recente que foi do Centro de Estudos da Segurança e Cidadania, o CESEC, que olhou para Rio de Janeiro e São Paulo só, em um ano, gasta-se 5 bilhões apenas se for considerado o sistema de justiça e de segurança pública na guerra às drogas. Né? Se a gente pensar também que a lógica da guerra às drogas, ela impacta, por exemplo, nos outros direitos. Porque quando tem uma operação policial na comunidade aqui em Salvador, por exemplo, ou tem uma briga entre facções, as pessoas, primeiro, já têm o seu direito de vir cerceado por ficar dentro de casa, mas também porque o transporte público deixa de entrar. Isso quer dizer que a criança vai deixar de ir para a escola naquele dia. Sim. Isso tem uma perda de rendimento que, inclusive, foi investigado pelo próprio CESEC, uma perda de rendimento escolar e uma perda de rendimento financeiro ao longo da sua vida por causa de dias que você deixa de ir para a escola. E a própria evasão escolar também. Exatamente. Aí você vai ter esse impacto. A pessoa, por exemplo, vai perder a consulta que ela demorou muitos dias de marcar por causa disso. Então, a lógica da guerra, ela faz com que as pessoas deixem de acessar outros direitos para além de estar num fogo cruzado.
né? Então, a ideia, na verdade, é com que a gente faça com que esse fenômeno, que é complexo, o fenômeno do uso de drogas, mas que é histórico na humanidade, ele passe a ser considerado a partir da ciência, ele passe a ser considerado a partir do cuidado com as pessoas e não a partir da lógica da guerra, porque, de fato, é isso. A gente tem um parente, um familiar que tenha passado ou esteja passando por um processo de uso abusivo da substância, eu tenho certeza que a pior forma de cuidar dela é colocando ela na prisão, né? Ou então dela tentar acessar um serviço de saúde e ela ser criminalizada na porta, porque aquela substância é proibida. Então, a gente precisa desse acordo enquanto sociedade. Não, gente, nós precisamos desmontar a guerra. Alguém está se beneficiando com a guerra aqui? Porque os policiais também não estão. Nós estamos falando de uma força policial que mata muito, mas também que morre muito e que nem morre em serviço. Nós estamos falando de uma das profissões que tem maior índice de suicídio no Brasil, que são as forças policiais. Então, e se a gente pegar, os negros não são a maioria das forças policiais no Brasil, mas eles são a maioria dos que morrem. Então, na verdade, tem negro morrendo com farda e sem farda. Sem farda. Então, não são os policiais que estão ganhando com essa guerra, né? Quem é que está ganhando com essa guerra? Se a gente for olhar, por exemplo, não sei, o HSBC teve que fazer um acordo com a Justiça dos Estados Unidos para pagar bilhões porque eles foram, né, processados por lavar o dinheiro do tráfico de drogas internacional durante décadas. A JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, foi pego lá um navio na Filadélfia com o equivalente a $1 bilhão em cocaína, né? Então, se a gente pensar que é um movimento, que é um comércio que movimenta mais de $500 bilhões por ano, e a gente não vê ninguém sendo preso por tráfico ou por evasão de divisas, raramente por lavagem de dinheiro, é porque é isso. Tem pessoas que ganham muito com esse modelo que elas não aparecem como traficantes, que elas não aparecem participando desse processo, né? A gente lembra lá do deputado do helicóptero dentro da fazenda dele, né? Essas pessoas são beneficiárias diretas dessa lógica, porque quem está na ponta está sofrendo. Quem está na ponta, mesmo que não use ou não comercialize, porque dentro das comunidades você vai ver várias pessoas que nem comercializam e nem usam as substâncias, mas elas vão sofrer com as consequências da guerra, porque elas vão estar voltando da igreja e vai tomar um tiro porque foi confundida a Bíblia com fuzil. Elas vão estar voltando da escola e vão tomar tiro. Vai ter situações como a gente já viu acontecer aqui em Bairro de Salvador, que é o policial pegar uma criança de 10 anos e pegar a criança pela camisa e perguntar onde é a boca. Eu sei que você sabe onde é a boca. Isso aconteceu aqui em Salvador. Então, quando a gente defende uma luta política de drogas, é para desmontar a guerra, não é para diminuir a percepção de risco das pessoas sobre o impacto que as substâncias podem ter na sua vida. Direcionar o dinheiro para o lugar certo, efetivo. Exatamente, e direcionar o dinheiro para cuidar das pessoas. Das pessoas. Agora, a gente falou no início aí um pouco sobre a decisão do STF, que trouxe isso com 40 gramas para porte e que os delegados vissem o quadro geral para definir se era porte ou se não era porte. Falando de uma forma geral assim, de todas as drogas, de que maneira você consegue enxergar, ou se você tem alguma ideia de como faria isso? Porque é mesmo complicado, né? O que o que eu vejo vamos descriminalizar mesmo porque, assim, supondo, tá? Sua opinião. Vamos descriminalizar porque aí a gente regulamenta e aí quando fizer uma batida policial, não vai precisar dizer se é 40, se é 60, 70, é mais ou menos isso? Ou você tem uma... Não, eu acho assim, eu acho que a primeira medida importante, assim, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, nem vai ser nessa área de atuação, na verdade. O Supremo Tribunal Federal, ele provocou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça já respondeu dizendo que aguarda a provocação para começar a realizar isso, que seria uma ideia de mutirão no sistema penitenciário. O próprio sistema penitenciário que o Supremo Tribunal Federal já declarou que existe um estado de coisas inconstitucional, né? Então, eu acho que a partir dessa lógica do mutirão, né, e o mutirão é assim, né, o Conselho Nacional de Justiça vai criar esse mutirão para revisão de processo, né, a partir
de um parâmetro dos 40 gramas, né, se for o único parâmetro que fez com que a pessoa fosse condenada por tráfico. É importante a gente dizer que ninguém está ali cumprindo pena por uso. Sim. Né? É óbvio que várias das pessoas estavam portando para uso e foram consideradas traficantes. Mas o resultado, o juiz não considerou ela usuária e prendeu ela. Isso. Não poderia fazer isso. Ela foi considerada traficante, mesmo que erroneamente. Então, o Conselho Nacional de Justiça vai olhar isso. Vai olhar pessoas que foram condenadas com até 40 gramas e, se não houver nenhum outro indício não, né? Nenhuma outra prova no processo que indique o comércio da substância, pode haver a revisão da pena, né? Mas eu acho que, pensando no nosso papel aqui, o meu papel que eu digo enquanto sociedade civil organizada, né? Ela deve também ser uma oportunidade, os mutirões e esse processo está acontecendo para a gente ampliar o próprio debate sobre o que é o sistema prisional na democracia brasileira, né? Porque o sistema prisional já foi declarado estado de coisas inconstitucional, ele não serve para promover segurança pública. Ele é um sistema de vingança, não de justiça. Ele nem de ressocialização. E muito menos de ressocialização. Quem entra sai pior, né? Então, exatamente. Então, nós precisamos também aproveitar esse momento também para discutir qual é o papel do sistema prisional, qual tem sido, e pensar o que é que nós queremos enquanto modelo, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que acredito que o sistema prisional não serve para nada, né? Tipo assim, ele serve para fazer isso, para fazer vingança, né? Então as pessoas não vão ser mais punidas pelos crimes? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa abrir o debate sobre superar a lógica de punição, que entra na lógica de vingança, e chamar o debate sobre responsabilização. Eu acho que isso aumenta a possibilidade da gente debater um papel efetivo do Estado na não repetição, na possibilidade de não reincidência. Porque se você quer que a pessoa não reincida, mas você coloca ela num lugar onde ela vai ser torturada, violentada, exposta a todo tipo de violência, como é que você vai querer... Sem condições humanas sem condições dignas, como é que você vai querer que a pessoa saia organizada, ressocializada? As pessoas saem do sistema prisional aqui no complexo da Lemos de Brito. A pessoa sai dali às vezes sem um calçado, quanto mais o dinheiro de transporte. Então a pessoa sai do portão e segue sua vida. Muitas vezes, muitas pessoas que passam pelo sistema de justiça criminal, elas obviamente não são muito bem acompanhadas do ponto de vista jurídico. Então mesmo pessoas que não pegaram pena privativa de liberdade, aí o juiz vai lá e coloca comparecimento ao fórum em tal regularidade, mas você não tem nenhuma política para aquela pessoa, ela já não foi muito bem orientada, talvez pelo advogado, né, e tal, aí às vezes às vezes a pessoa não sabe ler, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro de transporte para ir por fórum nos dias que é determinado, aí a pessoa vai ser recolhida, presa, porque o Estado não conseguiu dar as condições dela poder cumprir o que foi determinado pelo Estado, né? Então é isso que eu estou dizendo. Eu acho que eu encaro muito essa decisão do STF como, primeiro, esse resultado significativo, que é da sociedade civil organizada, das pesquisas, das pessoas que trabalham com esse tema, que colocaram lá, enquanto amicus curiae, né, que a gente chama, os amigos da corte, as organizações da sociedade civil que participaram, e nós participamos também disso, lá colocando memoriais para os ministros, apresentando que existem dados sobre a aplicação racial da lei de drogas e tal. Nós fizemos essa pressão ao longo da última década. E a gente não vai desconsiderar que é uma vitória nossa, não é uma vitória do Supremo Tribunal Federal. Mas ela precisa ser uma vitória do povo brasileiro como um todo. Mas ela vai se tornar isso a partir desse momento agora, do tipo de disputa, da onde a gente conseguir levar a disputa, de onde a gente vai conseguir apresentar reações à reação conservadora, porque é isso, a PEC 45 vai voltar para a pauta. A gente vai ter que fazer um trabalho ainda maior nessa perspectiva do mutirão, fazer o nosso papel enquanto sociedade civil, em diálogo com a Defensoria Pública da União, com as defensorias estaduais, para a gente fazer um bom debate sobre
o sistema prisional como ele está atualmente. A gente quer que essas pessoas saiam, mas a gente não quer que essas pessoas saiam para entrarem novas pessoas. A gente não quer diminuir a pressão no sistema prisional para as pessoas ficarem lá confortáveis, porque aquele ali não é o modelo que tem servido para a democracia. Tudo isso, na verdade, gira em torno de, para mim, né, 2 pontos aqui, que inclusive foi tema da minha monografia. Eu estou aqui ouvindo muito, gente, mas são assuntos que realmente eu trabalhei dentro da minha própria faculdade, que a gente permeia aqui sobre 2 situações, que foi tema da minha monografia: seletividade penal e descarcerização responsável. Eu acho que esse é o termo técnico assim, do que realmente você defende e busca, né? São 2 temas que permeiam justamente essa regulamentação, né, do uso de drogas no país. E para mim faz total sentido, assim, né? Lembrando das coisas que eu precisei ler e construir, né, no meu processo de trabalho da própria monografia, me fez lembrar muitas coisas do que eu li e faz total sentido, né? E conversando agora com você, eu falei exatamente isso que eu tratei lá, sobre seletividade penal e descarcerização responsável. Não adianta você criminalizar condutas de menor impacto ou de que foram provocadas justamente por um processo seletivo da própria legislação focada em um grupo específico, né? Social ou racial, e depois você mesmo punir essa pessoa por você ter criado essa própria legislação, e você fica ali retroalimentando aquele sistema e não busca nenhum tipo de meio de descarcerização responsável, que é esse processo que você falou do CNJ aí, né? De você realmente identificar, verificar se aquela pessoa realmente tem outras circunstâncias que evidenciam realmente o tráfico e sim ser penalizado, ter outras tratativas como realmente prestar assessoria para que essas pessoas não voltem a cometer e efetivamente haja ressocialização. Eu acho que permeia justamente sobre isso aí, né? E, enfim, é só um comentário, porque realmente faz total sentido com o que eu realmente produzi academicamente. Mas, em específico, agora, sobre essa PEC 45, me veio um seguinte questionamento aqui. Hoje a gente tem o Poder Executivo, né, com o presidente Lula, e ele, na minha percepção hoje, quando vem temas polêmicos ou de grande repercussão, né, eu sinto que ele opina diante do posicionamento político dele, né, de esquerda, mas, por vezes, ele dá uma leve patinada justamente por existir, né, dentro do Congresso hoje, né, que foi totalmente contraditório, né? Assim, contraditório não, né? Mas antagônico ele ter ganhado como presidente e a bancada ser, né, ter uma grande maioria de direita, de extrema direita, não só direita, né? E aí eu sinto que as declarações dele são bem... Como o Bolsonaro também foi assim, né? Bolsonaro, a maioria era contra ele, a maioria da bancada era PT. Não me recordo, não. E aí o seguinte questionamento que me vem agora é, com relação a essa PEC, né, você acredita que ele será mais incisivo e realmente não vai sancionar, vai patinar? Bom, na verdade, nós fizemos, né, enquanto sociedade civil, uma incidência muito grande em Brasília, né, já antes da sua aprovação, né? Nós fizemos, inclusive, reunião com o senador Rodrigo Pacheco, né, onde apresentamos, inclusive, essas ideias que eu estou apresentando aqui, de que a aprovação da PEC 45, ela seria, na verdade, teria um impacto desproporcional do ponto de vista racial, denunciamos a guerra às drogas e tal, fomos recebidos, tivemos uma articulação com o senador Jacques Wagner e conversamos com vários senadores. O governo federal, nesse tema especificamente, fez a opção naquele momento de não incidir de forma diretamente, né? Eu faço uma crítica, inclusive, ao posicionamento do presidente Lula na época, porque ele falou que isso era uma pauta identificada com o que na política se chama de pauta de costumes, né? Que é a ideia que aí você está discutindo, é uma questão que é mais moral, é uma questão, né, das práticas culturais, quando, na verdade, nós estávamos falando de algo que é central, na verdade, para o Brasil, do ponto de vista, nós estamos falando de uma legislação que não só impacta na quantidade de dezenas de milhares de mortes anualmente,
como também das centenas de milhares de pessoas presas no Brasil hoje, né? Quase 900 mil pessoas, como impacta também no próprio orçamento público dos estados e na decisão de qual recurso vai para a segurança pública, né? Então não é uma pauta de costumes, né? É uma pauta fundamental para a democracia brasileira. Até porque é graças a esta guerra também que nós chegamos na situação que nós estamos, com a força que o militarismo tem na segurança pública. E, para mim, um dos grandes problemas da segurança pública é esse. Não é um problema de gestão apenas, mas é um problema de modelo. Porque o que é o militarismo do ponto de vista da sua existência, né? O equipamento militar, ele é constituído para a guerra. Ele é constituído não para a proteção da vida, mas para a eliminação do inimigo e para a proteção do território, né? E nós temos no centro da segurança pública nacional, em todos os estados, regulado em tese pelos governadores, mas não de verdade, né? Esse equipamento militar, ele é o centro da segurança pública porque é que ele faz a polícia cotidiana da vida das pessoas. E graças ao modelo de guerra, nós temos um militarismo inflado. E ele impacta diretamente na democracia. Ele impactou muito na eleição de Jair Bolsonaro, ele impactou muito na gestão de Jair Bolsonaro, ele foi parte fundamental dos 8 de janeiro. Então, era essa a mensagem que a gente queria dizer para o presidente Lula, não tem a ver com essa ideia de pauta de costumes, como se fosse menor. Não é uma questão de opinião moral sobre o uso de drogas ou não. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando que se tem 900 mil pessoas presas no Brasil hoje, quer dizer que tem, sei lá, 2,5 milhões de pessoas cumprindo pena, porque as pessoas, os familiares, cumprem pena fora da prisão. Porque essas pessoas são arrastadas por causa de um parente que foi preso, indevidamente ou não, mas as pessoas acompanham seus familiares. Basta a gente ir aqui na penitenciária Lemos de Bípito, véspera de visita, quando a gente vai ver uma fila de pessoas, sobretudo 99% de mulheres negras na fila, dormindo à noite para o dia de visita no sistema penitenciário daqui de Salvador. Isso não é pauta de costumes. Isso aí é o impacto da lei de drogas na vida das pessoas como um todo. Então, eu acho que existe, de fato, uma chantagem muito grande, né? O Congresso Nacional mais conservador que nós temos notícia na história, né? E ainda mais um legado do bolsonarismo que é ainda muito grande, né? A gente derrotou o Bolsonaro eleitoralmente, mas o bolsonarismo seguiu firme e forte com as piores práticas dentro do Congresso Nacional, dentro da gestão pública, inclusive, dentro dos executivos das prefeituras e articulando novos movimentos. A gente pode citar um outro movimento que também rebateu aqui em Salvador, que é a legislação, um projeto de lei prevendo multa para usuário de droga. Isso aconteceu não só em Salvador, né? Balneário Camboriú, São Bernardo do Campo, Diadema não. Eu lembro de que esse movimento, Balneário Camboriú, inclusive, já foi sancionada a legislação, né? E ela é inconstitucional. Primeiro porque a própria lei de drogas ela já prevê a possibilidade de multa para usuário de droga, né? Mas era um negócio de reforçar ainda mais a lógica, né? Vamos multar a pessoa que estiver fumando no município. Sim. Né? Isso já dá a ideia de especificidade da lei municipal. Não, aqui não foi aprovado, não. Tá. Aqui o projeto de lei está na Câmara de Vereadores de Salvador. Então, assim, essa ideia de multa para uso em espaço público, né? Isso já tem na legislação nacional, já existe a possibilidade de multa para o usuário de drogas, né? A ideia também essa já caiu por decisão do STJ, na verdade. Tinha uma ideia de criação de cadastro de usuários de drogas pelo poder público, né? Essa ideia começou no Tocantins, só que foi levado a consideração no STJ, nem chegou a ser no STF, mas já caiu essa ideia. Imagine você ter o Estado, na verdade, com um cadastro das pessoas
usuárias de drogas, porque elas podem não ter passado necessariamente pelo sistema prisional, elas Sim. podem ter passado pelo sistema de saúde, mas você Sim. faz um cadastro para perseguir as pessoas. Isso aí seria altamente problemático, né? Porque vai ser como uma ficha lá de antecedentes. É um movimento articulado, na verdade, da extrema-direita, a PEC, a posição no Supremo e a influência que ele teve, sobretudo nos votos de André Mendonça e no voto do Nunes Marques, essas legislações espalhadas pelo Brasil a nível municipal, que são também parte do processo de disputa das eleições municipais desse ano, Sim, né? sim. Porque o tema de drogas vai ser um debate importante para as eleições Com desse certeza. ano, e o tema de segurança pública como um todo, né? A gente está às vésperas do lançamento do Anuário da Segurança Pública, que vai ser no próximo mês, e a gente vai ver mais uma vez os números dramáticos, inclusive os números dramáticos da Bahia. E como você existe essa discussão, você disse que foi lá em Brasília e tal, como é esse contato aqui com o município e o Estado? Essa conversa, esse diálogo? Você diz nós, a sociedade civil, Isso, com isso, os poderes. isso. Né, hoje, a Iniciativa Negra, a gente compõe o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né, o COMAD, que ele está vinculado a SEMPRE, que é a secretaria que trabalha com assistência social. Né, então, a gente está mais ou menos na metade da gestão. Né, no próximo mês, inclusive, vai ter a Semana Municipal de Política sobre Drogas. Né, a gente, obviamente, sempre tenta ocupar os espaços reservados à sociedade civil e fazer a pressão quando não é dado a possibilidade de intervenção das nossas organizações. No Estado, a gente tem uma relação muito boa com a SUPRAD, que é a superintendência que trata do tema de política sobre drogas, que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Né? Então, hoje a gente, inclusive, executa um edital lançado pela própria SEADES, que é um edital chamado Pontos de Cuidado, que a gente está fazendo uma pesquisa sobre o impacto da política de drogas relacionado com a educação no município de Lauro de Freitas. Né? Esse edital de Pontos de Cuidado ela contemplou 10 organizações, nem todas são especificamente ligadas à política de drogas, mas é uma perspectiva de cuidado em liberdade para o uso de drogas. Então, teve organizações como nós, que veio do campo da política de drogas, tem uma turma que está rearticulando o Fórum de Redução de Danos, que é um projeto chamado Horizonte do Cuidado, que é da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, junto com a Reduc, mas tem também um projeto executado pelo MST, tem um projeto executado por um terreiro de candomblé, é uma rede de cuidado no campo da política sobre drogas, né? E a gente tem, na verdade, buscado sempre que possível dialogar com o poder público, né, no sentido de apresentar as formulações que nós temos feito. A nossa ideia, na verdade, é sempre de apresentar o diálogo. Né? A Iniciativa Negra ela tem sempre na sua história não apenas feito pesquisa, mas fazendo incidência a partir da pesquisa. Né? As pesquisas sempre elas saem com um conjunto de recomendações para o poder público, do ponto de vista de iniciativas baseadas em evidências. Né? A gente teve a felicidade, inclusive, de, na atual legislatura, na Câmara de Vereadores de Salvador, antes da sua licença, a atual presidente da Funarte, Maria Marighella, enquanto vereadora, ela apresentou um projeto de indicação aprovado na Câmara de Vereadores, que foi para o Executivo Estadual, pela criação de um plano de redução dos homicídios, baseado em uma pesquisa nossa que nós lançamos com o apoio dela enquanto vereadora na Câmara de Vereadores de Salvador, que foi essa pesquisa mesmo que MINEC. Então, nós vemos buscando fazer incidência em todos Muito os trabalho. níveis. Muito trabalho. Eu achei que a resposta ia ser curta. Ela foi muito trabalho para poder realmente inserir, ocupar os espaços, certo? Infelizmente, a gente está indo para o fim, né? Concluindo, Dudu. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez você ter citado o convite, né? A gente ficou muito honrado de poder contribuir também, né, aos telespects da gente, nossos tags, acesso a essa informação também, certo? Também, infelizmente, não conseguimos reduzir todas as discussões possíveis, porque a gente sabe que são várias camadas, né? Inclusive, eu peço perdão para o pessoal aí que
a gente não tenha tocado em alguma temática que seria interessante para vocês, mas se vocês quiserem, vocês falam, olha, traga Dudu de novo, que eu tenho pergunta para fazer, que eu quero discutir sobre outras temáticas. Mas, enfim, obrigado. Mas foi muito esclarecedor, Foi muito esclarecedor, né? Você vê que eu estava em cima do muro, já não tô mais, né? Já converteu uma. Mais uma, de um em um a gente vai chegando lá. Mas muito obrigado por ter aceitado nosso convite, né? Para mim foi enriquecedor, como eu te disse, aproxima-se muito da minha produção acadêmica na própria faculdade, porque, inclusive, o meu tema, vou até falar meu tema, o pessoal vai pesquisar esse povo, Audiência de Custódia e Seletividade Racial, uma análise sobre a descarcerização responsável do sistema penal brasileiro. Esse foi o tema da minha monografia. Então, acho que você vindo aqui, eu falei, poxa, velho, vai ter várias coisas que ele vai falar. Eu mesmo vou procurar também. Aí, pronto, acabou-se agora. Mas, enfim... Esse foi o tema, né? Então, assim, eu realmente fiquei encantado com a gente discutir sobre isso aqui agora. Fiquei muito como ouvinte até, assim, realmente admirando. Assistindo mesmo, né, Léo? Né? Como realmente um conhecedor do tema, né? Que está ali realmente no dia a dia. E nesse finalzinho, a gente sempre dá um último espaço, assim, né? Para o nosso convidado, para dar algum recado, né? Para quem está ouvindo e vendo a gente, para quem quiser participar da Iniciativa Negra, quem quiser, de alguma forma, contribuir ou saber mais sobre, né, essa reunião, essa sociedade civil que vocês participam. E é isso. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, na verdade. Olha que eu já participei de outros podcasts, mas esse é o primeiro na bancada. Eu sempre fiz online. Então, agradeço também vocês por terem aberto essa possibilidade. A honra é nossa. Queria dizer para quem quiser, né, pode seguir a iniciativa no Instagram, que é Iniciativa_Negra. Né? Nós também temos lá no Facebook, no X. Né? O meu Instagram é Dudu Ribeiro, né? São 3 Du. Né? Tem também iniciativanegra.org.br. Lá as pessoas encontram todas as pesquisas que eu citei. A gente fez 8 pesquisas nos últimos anos, né? Publicamos também um livro em parceria com a Fundação Perseu Abramo, que trata desses temas que nós estamos falando, e vamos lançar mais uma pesquisa esse ano, né? Ela está sendo finalizada, deve sair em setembro, né? Então vai ter as informações lá na nossa página. E muito obrigado, sigo à disposição sempre que precisarem, estarei aqui à disposição para vocês. Muito obrigada, Dudu, de verdade. Obrigado a vocês também que ficaram até agora ouvindo e vendo a gente aqui nesse Papo Massa. Já sabe, né? Segue a gente nas redes sociais, né? @tagcast no Instagram, no TikTok é @tag.cast. Se inscreve no canal também, ajuda a gente, apoia a gente nesse projeto. Eu sempre falo aqui, você ser um comunicador autônomo é difícil, cara. Você tem que apoiar a gente aqui, apoiar nosso projeto, para a gente continuar fazendo o que a gente gosta aqui, junto com a minha parceira, Dani Alencar. E é isso aí, galera. Muito obrigada. Também não esquece de dar um like aí, né? Fazer tudo aquele deverzinho de casa. Comentar. Compartilha com amigo. Isso. Mais uma vez agradecer aqui, Estúdio 298, Royal Charlotte, Red Burger, Nai, Estética por aí. E Will Train. Qual é o arroba? E o seu do meu arroba, @DaniAlencar.arc. Pronto. Aquele jeitinho, aquele sotaque, né? É isso, pessoal. A gente está concluindo aqui mais um episódio. Muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos em breve. Beijo. Tchau. Beijo.